Direito penal, lei penal no espaço. Continuando o estudo de direito penal, ainda falando sobre a lei penal no espaço, em persona, vamos estudar o Instituto de Entrega para o Tribunal Penal Internacional. Esse instituto é fundamentado no artigo 5º, parágrafo 2º e 4º da CF, que diz que os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Daí, em seu parágrafo 4º, ele fala que o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão, bem como do artigo 1º do Decreto 4388, que diz que o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, apenso por cópia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se contém. Dessa forma, o Decreto 4388 internaliza o Estatuto de Roma, que, conforme determinação da CF, deve ser integralmente cumprido. E o Instituto de Entrega diz respeito ao fato do Estado entregar uma determinada pessoa para julgamento e ou execução a um determinado organismo internacional. Observe que, nesse caso, nós falamos pessoa e não estrangeiro. O fundamento dessa entrega está no tratado internacional que foi assinado. E, nesse caso, estamos falando do Estatuto de Roma, conforme disposto no artigo 86 do Decreto 4388, que diz que os Estados-partes deverão, em conformidade com o disposto no presente Estatuto, cooperar plenamente com o Tribunal no inquérito e no procedimento contra crimes de competência deste. Dessa forma, podemos observar que o Instituto de Entrega tem natureza penal, diferente dos institutos que estudamos até agora, que têm natureza administrativa. Dessa forma, o Instituto de Entrega tem um procedimento similar ao procedimento do processo penal, muito mais dificultoso. Portanto, é possível verificar que existe uma diferença clara entre extradição e entrega. A extradição é envio de estrangeiro a Estado estrangeiro. Já a entrega é o envio de uma pessoa, ou seja, possível até que seja um brasileiro nato, a um organismo internacional que não está vinculado a um determinado Estado. Pois, conforme vimos, a extradição é proibida para brasileiro nato nos termos do artigo 5º, inciso 51 da CF, que diz que nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afim na forma da lei. Portanto, fica de fora dessa exceção o brasileiro nato. Ademais, como vimos em aulas anteriores, o próprio Estatuto do Estrangeiro proíbe a extradição de brasileiro nato. Já em relação à entrega, que é o envio de pessoa ao organismo internacional, poderá ser feita a entrega de qualquer pessoa, nos termos do artigo 89 do Decreto 4388, que determina que o tribunal poderá dirigir um pedido de detenção e entrega de uma pessoa, instruído com os documentos comprovativos referidos no artigo 91, a qualquer estado em cujo território essa pessoa se possa encontrar e solicitar a cooperação desse estado na detenção e entrega da pessoa em causa. Os estados-parte darão satisfação aos pedidos de detenção e entrega em conformidade com o presente capítulo e com os procedimentos previstos nos respectivos direitos internos. Portanto, haverá um procedimento interno regulado pelo direito interno, que determinará o procedimento de entrega ao TPI. Lembrando que esse organismo internacional, que no caso é o TPI, não está vinculado a qualquer Estado, diferente do procedimento de extradição, que envia o extraditando para um determinado Estado estrangeiro. Assim, diante do que estudamos, podemos fazer um quadro resumo relacionado a tudo que vimos até agora. Em relação à extradição, diz respeito a outro país que solicita ao Brasil uma determinada pessoa estrangeira. Já em relação à repatriação, deportação, expulsão e banimento, em todos esses casos, o Brasil é que
toma a iniciativa para encaminhar o estrangeiro. Lembrando que o banimento é proibido no país nos termos do artigo 5º, inciso 47d da Constituição Federal, e que é possível perceber uma gradação em relação à gravidade em relação a esses institutos, sendo a repatriação menos grave que a deportação, que é menos grave que a expulsão, que é menos grave que o banimento. E que nenhum desses institutos se confunde com a entrega ao TPI, nos termos do artigo 5º, parágrafo 2º e 4º da CF e artigo 86 do Decreto 4388, que é o Estatuto de Roma.